Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. É com muita alegria que todos aqui são muito bem recebidos, né? Que a gente possa, nessa oportunidade, mais uma vez, fazer o nosso estudo. Pedimos então a bênção de Deus para esse trabalho, para esse momento. Enfim, começamos agora o estudo de um tema que é muito importante, né? Um tema sempre muito atual, que é a questão do aborto, né? Agora esse canal está iniciando um momento também de estudar, além do Livro dos Espíritos, né, que já temos alguns vídeos sobre o assunto, também teremos palestras sobre tópicos interessantes. E o nosso intuito, como já dissemos desde o início, é trazer uma visão, né, do Espiritismo a respeito de vários conteúdos. E com uma visão, né, de longo prazo, de múltiplas encarnações, fazer com que as pessoas tomem decisões melhores, né? Porque ao invés de olhar apenas para o aqui e o agora, tentar ver as repercussões que podem acontecer na vida de cada um, né? Não olhando só um aspecto financeiro ou só um aspecto de comodidade, mas na verdade que a gente consiga olhar também os aspectos éticos, né? Que a gente consiga observar os próprios mandamentos, né, que já vêm, né, os mandamentos divinos, né, os 10 mandamentos, as leis morais que o Espiritismo nos traz, enfim, que a gente consiga ter um olhar mais amplo, né, não ter um olhar reducionista, apenas materialista ou pragmático, né, enfim, que a gente consiga ter esse olhar humano sobre um tema tão importante quanto o aborto. Então, a gente vai trazer sempre, né, durante aqui esse estudo, vários dados, várias reflexões. Começando então, a gente fala que o conceito de aborto, né? O que seria? O aborto é uma interrupção da gravidez, com a consequente morte do produto da concepção. Aí a gente já pode pensar, né? Porque todo mundo que já frequentou, por exemplo, né, sendo católico, a catequese, né, que já teve contato com a Bíblia, enfim, que já fez algum tipo de estudo, vai se lembrar do que eu estou dizendo agora. O não matarás. Ou seja, né, porque na prática, né, o Espiritismo entende que o aborto está intrinsecamente ligado com isso, com a questão, né, da própria morte. O aborto não é apenas uma ação sem graves consequências na vida de todos os envolvidos. E aí a gente acaba entrando num outro ponto, né? Que é justamente quando começa a vida. Porque se a gente fala em morte, a gente necessariamente fala em vida. E aí, quando começa esse momento? É na concepção? É em 3 semanas? Em 5 semanas? Qual é o momento em que já há o espírito reencarnante ali? Então, ao longo desse estudo, a gente vai responder várias perguntas, né? Entre elas, essa da questão do início da vida. Pois bem, antes disso, trazendo alguns dados, de 10 a 12% das gestações terminam em aborto espontâneo. Então, a gente já vê que já é um número significativo, né? Significativo de abortos que acontece, né, com as mulheres. Sobre o aspecto da legislação brasileira, né? O aborto é considerado como uma infração penal, quando a pessoa faz ela própria, né? Ou seja, de livre e espontânea vontade, excetuando-se os casos de estupro ou de risco da vida da mãe. Então, nessas situações, né, uma vez que o médico identifique que há um risco de vida para a mãe ou que houve um estupro, a legislação brasileira, né, não é a visão do Espiritismo, a legislação brasileira fala que é possível realizar esse procedimento. Vale também citar que a nossa Constituição entende que a vida é um direito nosso. A Constituição quer preservar a vida das pessoas, dos seres humanos. E isso está no artigo 5º, sendo uma cláusula pétrea, né? Então, ao falar de aborto, a gente necessariamente vai falar de um tópico, né, que é a responsabilidade, né?
Porque o aborto ele entra em conjunção com vários aspectos. Por exemplo, porque uma vez que há o aborto, em momento anterior houve necessariamente, né, a questão da sexualidade. Né? E aí a gente pode se perguntar, né, como é que o pai espírita, a mãe espírita orientará os seus filhos, né, a respeito disso? Né? Tanto do aborto, do início da vida sexual. E uma vez que sempre a gente é chamado, né, tendo uma perspectiva de múltiplas encarnações, de não pensar apenas em si, né, pensar também no próximo, que os nossos atos têm consequências. Levando tudo isso em consideração, né, que a gente deve fazer as coisas com maturidade, com responsabilidade. Em que momento, né, que a pessoa deveria, né, iniciar a vida sexual? Né? Qual é que seria um momento adequado? E aí, respondendo a esse questionamento, a Joana de Ângeles, né, traz uma orientação. E é sempre importante frisar, né, pessoal, são orientações do plano espiritual. O espiritismo nunca proíbe nada, não ameaça com punições, ele apenas traz uma visão de que os nossos comportamentos têm consequências, né, nesta e em outras vidas. Então, é sempre um olhar de responsabilidade, ou seja, não existe a questão, eu vou ser punido, não. O que existe é plantio e colheita, ou seja, na vida, para tudo há consequência. E a Joana, então, sabedora dessas leis morais e da lei de causa e efeito, ela comenta que a gente só deveria iniciar a vida sexual quando nós tivermos uma responsabilidade para assumir as consequências dos atos. Ou seja, né, o que isso significa? Quando a gente tem uma maturidade espiritual suficiente para poder arcar com as consequências do ato sexual. Então, desde a questão, por exemplo, dos próprios filhos, né? A questão do respeito ao outro, do interesse do outro, do amor ao outro, né? De a gente não usar as pessoas, né? Então, a gente deve sempre ver tudo no Espiritismo com responsabilidade. E na questão do aborto, né, da iniciação sexual, a gente tem que pensar: por que eu estou querendo fazer algo como o aborto? Né? Eu comecei a minha vida sexual muito cedo, e uma vez que eu iniciei cedo, eu não tenho maturidade para arcar com isso. Pois bem, mas será que eu iniciei no momento correto? Será que é adequado eu ter começado ali? Né? Então fica bem clara a posição da autora, que a gente só deveria começar a ter relações a partir do momento que a gente pode arcar com todas as consequências disso. Então, esse posicionamento, né, de alegar, por exemplo, que ou eu estou muito imaturo, ou de que aconteceu, foi um engano, ou eu estava, por exemplo, numa festa, foi algo fortuito, nem gostava da pessoa, enfim, né, meus irmãos e irmãs, a gente tem que sempre levar em conta a questão das múltiplas encarnações e que a gente tem que, né, talvez seja até uma expressão muito forte, mas saber que haverá consequências para os nossos atos. Então, que a gente possa refletir a respeito disso. Né? Será que o que eu estou fazendo é uma conduta de fato adequada? Né? Será que eu estou respeitando a mim, respeitando o outro? E será que eu vou poder arcar com uma eventual gravidez? Né? Então, fica essa orientação da Joana, né, para os pais levarem os seus filhos adolescentes, né, ou até mais velhos, enfim, para que a gente possa analisar, né, os nossos atos. Então, a gente continua vendo, né, que ainda sobre essa questão de quando inicia a vida, né, o Espiritismo já entende que desde o momento que há a concepção, a união, né, do óvulo e do espermatozoide já é a vida. Ou seja, o aborto já não seria algo, digamos assim,
a gente alegar que não existe vida, pois na verdade há. Então, esse é um critério muito importante. Houve a concepção, né? Há o óvulo, há o espermatozoide, já há vida. Não há, digamos assim, uma brecha de tempo para que a gente possa fazer esse ato sem ter consequências, né? Já, por exemplo, nos diz, por exemplo, o Código Civil Brasileiro, sancionado lá no ano de 2002, que existe a vida desde a concepção ou fecundação, ou seja, quando se unem os gametas feminino e masculino. Então, né, nesse aspecto, né, o Espiritismo e a lei brasileira andam de mãos dadas, né, falam a mesma coisa. Vale ressaltar, né, que antes de a gente pensar no Estado, né, ou seja, nas próprias leis, né, que a vida é um direito natural. Né? Então, que a gente possa refletir sobre esse assunto, fazer uma análise não apenas da legalidade. Né? E a gente vai poder explanar isso pelo seguinte motivo. Porque a lei humana, né, ela muda com o passar dos anos. Né? Mais adiante falaremos um pouco sobre isso. E já a lei divina, né, explica para a gente, o Espiritismo, que a lei divina é imutável. E é justamente isso que nos traz o Espiritismo, que as leis são imutáveis. Que não vai daqui um tempo, houver, né, tipo, a Deus vai mudar o entendimento dele sobre tal aspecto, não. Deus, ele é a capacidade, ele é a causa primária de tudo, né? Ele é infinito em todos os seus atributos. Então não vai haver uma modificação no entendimento de Deus sobre qualquer aspecto, porque isso implicaria que o universo não tem estabilidade, ou que as coisas em algum momento sejam imperfeitas ou venham a ser imperfeitas. E não é isso que nos explica, né, o Allan Kardec, né, que é o codificador do Espiritismo. Deus é a suprema justiça, é a suprema misericórdia, a suprema bondade. E é justamente para que a gente possa ter um olhar supra-legalidade, né? Para que a gente possa avaliar isso por leis cósmicas, né? Por um aspecto muito mais amplo. Né? E assim poder tomar uma decisão muito melhor e muito mais embasada. Ou seja, a gente já começa a perceber por isso, né? Ou seja, a concepção desde o momento que o espermatozoide e o óvulo se unem. Né? Então, aquele argumento que a vida só começa em 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e que antes disso o aborto poderia ser feito sem maiores consequências, isso não é o que diz o Espiritismo. Né? Apesar disso acontecer em variados países, né, do mundo inteiro, isso estaria, né, falando de forma bem simples e bem direta, isso de fato é algo contrário à lei de Deus. Segundo a doutrina espírita, né, a gente pode pensar, bom, mas e o Espiritismo, né, prevê o aborto em alguma situação? E o Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos é bem direto que diz que sim. Que caso haja o risco da mãe perder a vida, né, aí sim, esse é um caso que o aborto ele poderia ser feito sem nenhum tipo de resquício moral, de alguma consequência kármica, né, seja para a mãe, seja para o pai ou para a criança que nasceria, né, para o nascituro. Pois bem, então, né, se alguém ainda tinha alguma dúvida, eu acho que está bastante claro, né, a respeito, né, de como o espírita, né, deveria se pautar, se orientar a respeito desse assunto, ou seja, não realizar aborto, a menos que a vida da mãe esteja em jogo. Agora com mais alguns dados, para a gente ver como a magnitude, né, desse contexto. Segundo o ANIS, Instituto de Bioética, né, trazendo dados do ano 2010 até 2016, na faixa dos 18 até os 39 anos, 4,7 milhões de mulheres já fizeram aborto. Ou seja, isso dá para dizer que 1 em cada 5 mulheres até os 40 anos já fez aborto. Na Europa, né, que a gente estava comentando antes sobre os países e que permitem ou não o aborto, quase todos os países da Europa permitem o aborto. Né?
com a alegação de que a vida começa com o nascimento e não na concepção, cabendo à mulher dispor do seu próprio corpo. Aí a gente entra num aspecto que eu acho que é muito interessante a gente falar, ainda mais nesse momento, né, político. Qual é a influência da espiritualidade em nossas vidas? Né? A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, a espiritualidade trevosa, ela quer colocar nas leis humanas a questão do aborto. Porque muitas vezes esses irmãos, eles querem escapar à lei de causa e efeito. Eles não querem arcar com as consequências dos seus atos. E aí fica muito mais simples, né, escapar da reencarnação, se no local onde eles vão nascer, né, seja, né, no país que for, se há, por exemplo, a possibilidade do aborto. Então, através de um processo obsessivo e com amparo legal, fica muito mais fácil, né, entre aspas, fazer uma obsessão e convencer a mãe, influenciar a mãe com um argumento, né, espiritualmente dizendo, né, nesse processo, né, fazer com que a mãe acredite que não há problema algum em interromper a gravidez, uma vez que é algo da lei, é algo previsto, trazendo todo o peso, né, que a lei humana tem. E é justamente para que não se entre em equívoco e que se tenha consequências, né, nessa e em outras encarnações que estamos fazendo o presente material. Falando, por exemplo, de um país do lado do nosso, a Argentina, recentemente foi aprovada uma lei que permite o aborto. Né? E o que motivou a campanha foi justamente isso, que as mulheres são donas do próprio corpo. Ou seja, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Mas a gente tem que pensar, mas será que é isso mesmo? Será que o corpo é só meu? Ou será que aquele serzinho, né, que já está se encaminhando para o nascimento, será que ele já não é um outro ser? Né? Quando é que eu protejo a vida? Porque é justamente essa questão da lei. A lei ela serve para proteger as pessoas. Né? Eu não posso, por exemplo, ir em algum lugar e matar alguém, porque as legislações do mundo inteiro, né, proíbem isso. Eu não posso matar uma pessoa. Né? E aí vem a pergunta, quando é que há uma pessoa na sociedade? E aí, conforme eu já comentei anteriormente, para o Espiritismo já há uma vida, né, já há uma pessoa desde a fecundação, desde a concepção. E aí a gente entra nesse conceito justamente da legalidade versus moralidade. Então não é porque o país permite alguma coisa, seja ele qual for, seja a Argentina, seja algum país da Europa, tido supostamente como mais evoluído, que a gente pode cometer o ato, né, apenas imaginando que porque está na lei eu não terei nenhum tipo de ressonância espiritual por isso. Então, nos fala o Livro dos Espíritos, né, questão 344. A união do espírito ao corpo inicia-se no momento da fecundação, se completando por ocasião do nascimento. E a gente pode pensar, né, que a vida é justamente o que? É um processo e não uma estação. Então a gente tem a concepção, o zigoto, a mórula, a blástula, o pré-embrião, embrião, feto, bebê, criança, jovem, adulto, idoso. E aí a gente interromper a vida em qualquer desses momentos, né, em qualquer dessas fases, é um crime contra a vida. E a gente, né, a gente lembra de novo, porque os próprios mandamentos, né, porque Jesus não veio, né, derrubar as leis antigas, ele veio dar cumprimento e ampliar, dar um melhor entendimento. Então aqui fica muito claro, né, o não matarás. Né? Em nenhum momento das fases da vida humana a gente deve usar qualquer pretexto para acabar com a vida de alguém. Então fica muito, muito clara a posição do Espiritismo de não apoiar o aborto em nenhum momento. Claro, ressalvado aquele caso em que a vida da mãe possa estar em risco. Continuando, né, e pensando, né, naquelas máximas do Cristo, né, de amar o próximo como a ti mesmo. Será que a gente gostaria, né, que a nossa vida fosse interrompida por alguém? Seja agora, seja no futuro, ou seja lá atrás? Será que a gente gostaria que alguém fizesse esse mal para conosco? Né?
Então, a gente também deve sempre fazer esse exercício de empatia, né? Porque muitas vezes a gente pensa tanto em nós, né, e esquece de pensar no nosso semelhante. Porque é muito fácil, né, muitas vezes, se defender uma postura pró-aborto, mas a gente não pensa. E se a gente estivesse do lado de lá, precisando reencarnar, com a necessidade enfim, de se renovar espiritualmente e tendo a nossa vida podada lá no início, sem a possibilidade de cumprir os nossos planos espirituais, né? Também para nosso estudo e nossa reflexão, né? Influi em nossos pensamentos os espíritos, e aí a gente fica pensando, né? Sim, muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, fazendo aquela relação, né? Ou seja, muitas vezes na política, a espiritualidade trevosa tenta inserir, né, por diversos políticos, né, a questão do aborto. Por quê? Uma vez que o aborto ele é permitido, né, tem todo o peso da legalidade, e uma vez que há essa legalidade, fica muito mais fácil o processo de obsessão contra a mãe, contra o pai, contra as famílias no geral. Então que a gente sempre tenha isso em mente, né? Quais são os valores que a gente deve defender? Quais são os valores que são importantes para a vida em sociedade? E o Espiritismo deixa bastante claro, né, que o respeito à vida é um valor muito importante. Então, por isso que o espírita, em momento algum, vai apoiar, né, causas, né, pessoas, partidos, enfim, que façam menção ao aborto. Continuando, então, agora falando na questão número 339 do Livro dos Espíritos, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? E aí vem a resposta, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Então, né, pessoal, olha como o processo já de nascimento, de reencarne, ele já é mais complicado que o da própria morte. Ele é mais sofrido, ele é mais complexo. E aí imagina se a gente ainda introduzir, né, nesse trâmite ainda a questão, né, do aborto. Como isso vai gerar sofrimento para todo mundo que está envolvido, né? Kardec ele faz um comentário que com a aproximação do momento de encarnar, o espírito ele sente uma espécie de agonia, né? Então, se é difícil desencarnar, encarnar, né, ou seja, nascer, é muito mais doloroso e complicado. E por que isso acontece, né? Kardec nos explica que, na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte. E é assim, né, pessoal, porque a gente já sente medo, né, de passar por uma prova na escola, por problemas no nosso trabalho, por dificuldades na família. E imagina quando a gente está com a vida iniciando, que tudo está em aberto, né? Então, né, Kardec nos traz essas reflexões, né? Que o espírito ele se sente com muito receio, né? O que é algo natural. Que se a gente tem receio já estando encarnados, quando a gente está na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, a gente tem ainda maiores dúvidas, né? Porque que nem diz ali, é um processo doloroso, é complexo. Muitas vezes a gente também já falhou em outras encarnações, em alguns aspectos. Então, não é algo simples, né? Então, por exemplo, falando já na questão número 345, né? O espírito pode desistir do processo reencarnatório, rompendo os frágeis elos fluídicos e ocasionando o aborto. Então, fazendo uma correlação, né, até com aquela questão dos abortos espontâneos, muitas vezes é o espírito que acaba vendo como é tão difícil, né, e ele mesmo acaba rompendo esses elos frágeis, né? Então, já é difícil começar a vida e não seja, né, então, também a mãe ou o pai que façam isso, que eles desencadeiem esse processo, né?
porque é tão difícil tu juntar todo um grupo familiar para que a gente possa fazer, né, os resgates, as provas, enfim, tudo aquilo que espiritualmente é importante. Porque a gente tem, a gente sabe, a espiritualidade nos comenta que tem uma fila reencarnatória imensa, que a gente tem dificuldades muitas vezes de vários e vários séculos, né? E quando finalmente está tudo preparado, né? Imagina, daí a gente vai lá e rompe todo esse planejamento. E aí sempre ocorrem as consequências, né? Continuando ainda sobre a questão 355, né? Posteriormente falaremos sobre essas consequências, né? Há de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Aí há a seguinte resposta. Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Aí a gente pode falar sobre a questão do perispírito, né? Eu trago vários aspectos, vários assuntos que já demandam um certo conhecimento da doutrina espírita, né? Mas a gente sempre tenta ser o mais didático possível, né? Quando a gente, por exemplo, comete um ato, como, por exemplo, suicídio, quando a gente, por exemplo, dá então esse tiro na nossa cabeça física, a gente não está deteriorando apenas, né, a caixa craniana. A gente também está prejudicando o corpo perispiritual. Ou seja, existe o espírito, o perispírito, né, que é o corpo espiritual, e aí tem o corpo físico mesmo, que é a carne. Então não é apenas o corpo grosseiro, esse corpo material que a gente está atingindo. A gente também está atingindo as fibras perispirituais. E aí, quando a gente reencarna né, como nas situações de anencefalia, por exemplo, muitas vezes é justamente isso que acontece. A gente está fazendo um processo de reparação perispirítica, porque o corpo é como se fosse uma esponja e ele vai absorvendo, né, as máculas do perispírito, né? Essas vibrações ruins, nefastas que a gente pode carregar como decorrência de um suicídio executado. Então a gente pode pensar nas N situações de suicídio que existem. E aí, quando a gente vê algum problema no corpo, isso pode ter algum tipo de correlação, né? Que nem como esse exemplo que a gente citou, de daqui a pouco alguém dar um tiro, né, no seu cérebro, e aí, em decorrência disso, né, afetando o corpo perispiritual, ele nascer com problemas, né, nessa parte do corpo, né, no caso do perispírito prejudicado. E aí a gente vê como, eu fiz um exame, verifiquei que o bebê é anencéfalo. Não tem chance daquela vida, digamos, daquela vida prosperar, enfim, porque o bebê é anencéfalo, não tem cérebro, né? Mas aí é justamente, né, a lei maior, que é a lei de Deus, que isso não é à toa. Que isso justamente é uma possibilidade daquele espírito reestruturar o seu perispírito, e também o pai e a mãe, que não é por acaso que está acontecendo isso, né? Provavelmente é um resgate, né, de vidas passadas, que eles estão tendo essa possibilidade e assim fazendo um reajuste. Então, o pai, a mãe, aquela criança que tem essa dificuldade, né, a anencefalia, por exemplo, tudo isso não é fortuito. Isso foi planejado. E se a gente realizar o aborto nesse momento, a gente vai estar rompendo com esse planejamento, né? Sempre tendo em vista essa questão das múltiplas encarnações, né, que a gente já teve, e da nossa responsabilidade em variados momentos, né, não só dessa vida, como também de vidas passadas. Indo, por exemplo, para a questão 357. Que consequência tem para o espírito o aborto? Aí respondem, é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Ou seja, a gente vai ter que reiniciar o processo. E muitas vezes, né, pessoal, isso pode causar revolta no espírito reencarnante.
Porque muitas vezes já há um processo, né, que as famílias não são apenas de laços harmoniosos. Infelizmente, para todos nós, em algumas situações, existem laços de resgate mesmo. Que a dor é o que está unindo aquela família. E aí, no momento que a pessoa está por reencarnar, né, ou seja, a gente já tem uma bronca, já tem um problema com aquele espírito, né, que já está vindo para aquele seio familiar para poder fazer o resgate, né, tentando ressignificar, fazendo com que o ódio ele possa virar amor. E aí, no momento que está recém-iniciando essa nova relação, né, essa nova família, há o aborto. E em decorrência disso, podem ocorrer processos obsessivos seríssimos. Né? Porque daí aquele espírito que ia reencarnar não perdoa a mãe, o pai, enfim, as pessoas que influenciaram esse aborto. Ele não aceita isso muitas vezes, né? Justamente por uma história pregressa de dificuldades, de animosidade. E aí a gente tem, né, todo esse novo quadro, né, acrescentando novas dores. Então isso é mais uma coisa para a gente pensar, né, a respeito do aborto. Indo para a questão já 358, né? O aborto sempre é crime, pois transgride as leis de Deus. Impedimento das provas destinadas ao espírito reencarnante. Ou seja, é muito clara a lei de Deus, né? O aborto sempre é crime, por isso que a gente está transgredindo uma lei de Deus. Então não adianta a gente querer dizer, mas... Não. Claro, cada um sempre responde conforme o seu entendimento das coisas, né? O seu grau evolutivo, mas a gente não vai poder, né? Ainda mais nesse momento que a gente tem acesso a tantos materiais, né? A gente já não está numa caminhada espiritual tão incipiente. A gente sempre tem que fazer uma análise crítica das leis humanas, né? Mas será que isso realmente é algo moral? Será que isso é algo correto? Para que a gente não, né, no intuito de utilizar as leis dos homens, né, a lei humana que é temporária como parâmetro, a gente justamente traz aqui uma proposta de pensar no maior, né, que é a lei divina, para que a gente não caia em graves equívocos. A gente também poderia falar sobre a hidrocefalia, né, que é uma presença anormal de líquido no cérebro, né, que nem na anencefalia, que muitas vezes a justiça, em alguns casos, tem permitido o aborto. Fica sempre essa orientação, né, que eu comentei há pouco, que o Espiritismo nos traz, que a gente possa analisar isso não apenas pelo viés pragmático, né, não é anencéfalo, né, ou tem hidrocefalia, eu não vou dar continuidade à gravidez. Não, que a gente possa pensar nessa questão do resgate, na reestruturação do perispírito, né? Então são coisas que vão muito além do que apenas um corpo em má formação, não é. É algo espiritual, é algo muito mais amplo. É a questão de compromisso kármico, né? E a gente também tem que acreditar na justiça de Deus, né? Ou seja, não existe um sofrimento imerecido. Sempre há um propósito nas coisas. Então, apesar de que muitas vezes as coisas são até rudes, mas que a gente possa tentar acreditar e entender as leis divinas e confiar nessas leis. Né? E entender e saber que Deus é justo e que Ele é bondoso e misericordioso. E que apesar de muitas vezes a gente não entender algumas situações, né? Que a gente possa, justamente através do esclarecimento, desse entendimento de que a vida não é só o momento presente, de que existiram vidas pretéritas, que haverão novas encarnações, que a gente possa, então, não ficar no desespero do momento e tomar uma decisão precipitada, que a gente tente ver em um quadro mais amplo, né, para tudo aquilo que está acontecendo. Por isso que o Espiritismo é um consolador. Não porque ele vai tirar a dor da pessoa, mas porque a gente vai poder visualizar as coisas sempre num aspecto muito mais amplo, muito mais profundo. Né? E aí nos fala, né, justamente falando nesse quadro mais amplo, né, o que tem a ver com o aborto. E aí a gente pode falar sobre a questão das causas morais. Né? A questão do egoísmo. Né? Mas esse momento não é bom para mim.
eu quero fazer uma faculdade, eu quero usar o dinheiro para outras finalidades, né? Então a gente não pode ser ingênuo, né? Muitas vezes o que move as pessoas pode ser o egoísmo. A própria questão do materialismo, né? Que é essa questão que eu comentei do dinheiro, né? Ou seja, não, mas é muito caro manter uma criança, eu vou ter que abrir mão de coisas, né? A própria ignorância, né? Que é uma coisa que a gente tenta justamente resolver com esse estudo, que a pessoa entende que não tem problema, ou daqui a pouco a criança não é do sexo que eu gostaria, que isso é um comportamento muito comum na China, né? Até agora não há, nesse momento não existe mais nenhuma restrição, né? A China teve durante muito tempo a política do filho único. E pela cultura da China, os filhos, né, os homens, têm o dever de cuidar do pai e da mãe na velhice. E aí quando nascia uma menina, muitas vezes, os chineses sabendo que nasceria uma menina, eles abortavam aquela menina, porque eles pensavam apenas em si, né? Ou seja, eu vou ficar velho, eu não vou ter essa exigência cultural de ser cuidado. E aí a gente vê como, né, até a questão da cultura, né? Então, a gente vê como os aspectos legais, culturais, tudo influencia na nossa vida. E a própria questão do egoísmo, né? Porque a pessoa também está tomando uma decisão justamente pensando apenas no seu bem-estar e evitando o nascimento daquela pessoa, né? A questão da vaidade, né? Infelizmente também pode ser um fator que a pessoa leva em conta, que não quer ter o seu corpo modificado, enfim, achar que vai ficar menos atraente. E para tudo isso, né, o Espiritismo nos fala que a gente tem que ter um olhar, né, um olhar de responsabilidade, um olhar de seriedade, um olhar de hombridade, né, hombridade que é a gente arcar com aquilo que a gente deve fazer, com as consequências das coisas, né. Então, uma outra coisa também, um outro aspecto, né, as mães solteiras, né, antigamente, muito fortemente, né, se uma mãe ia ser mãe solteira porque o pai não quer assumir essa criança, isso também é muito importante dizer. Os homens também têm uma imensa responsabilidade nesse processo, porque imagina só, né, a mãe, ela tendo daqui a pouco sérias dificuldades, né, financeiras, a gente não pode ignorar isso, e daqui a pouco se vê ali com uma gravidez e o homem que deveria dar também ajudar, né, enfim, a responsabilidade é do casal, e aí daqui a pouco ele desaparece, pois isso também, né, terá consequências para todo mundo. A gente não pode simplesmente fazer de conta que a gente não tem responsabilidade. E que muitas vezes é um argumento, mas se critica a mulher e o homem. Não. O Espiritismo ele sempre fala. Todos os envolvidos, né, conforme o seu grau de conhecimento, enfim, conforme todas as condicionalidades que a lei divina pode avaliar, isso traz implicações, né? Sempre conforme o grau de maturidade espiritual e o grau de consciência a respeito da verdade, né? Desses ensinamentos que a gente está falando aqui. Quanto mais esclarecida a pessoa, mais responsabilidade ela acaba tendo. Então, a própria utilização de métodos contraceptivos, né? Mas então a pessoa que daqui a pouco a mulher faz uma laqueadura, faz algum procedimento definitivo para não ter nenhum filho. Não tem problema, o espiritismo ele não é contra o planejamento familiar, não há nenhum problema em relação a isso, né? Mas, por exemplo, a gente tem que lembrar que a gente tem compromissos, né, kármicos, né, com os reencarnantes. Então, claro, não tem problema nenhum no sentido de tipo assim, não vou abortar nenhuma criança. Mas também em compensação não vou ter nenhum filho. Só que, claro, a gente está aqui encarnado, a gente não lembra que a gente ficou de nascer e ao se desenvolver, que a gente tem vários planos, né? A gente tem o plano em relação à profissão, em relação aos estudos e também sobre a questão da família. E aí a gente não lembra que daqui a pouco, né, o Joãozinho e a Mariazinha, né, se comprometeram lá com o fulano, com a fulana. Não, vocês vão vir no nosso lar, a gente vai ser uma família, estaremos bem,
eu vou te ajudar nesse aspecto, enfim. É um projeto de vida, né? É um projeto reencarnatório que tá em jogo. Então, quando a gente também utiliza o método contraceptivo, né? A gente também tem, né? Claro, a gente tem que ter responsabilidade, né? Ah, então eu vou ter 10 filhos e não vou cuidar de nenhum. Não, não é isso também. O que nós estamos tentando justamente falar é que a gente deve, né, buscar um entendimento, né? Bom, eu quero ter filhos, eu não quero ter filhos, né? O que está pautando essa minha decisão? É uma questão de que daqui a pouco, eu não vou ter filhos porque, eu quero estudar física, matemática, eu quero me doar para a sociedade de uma outra forma, porque, claro, existem diversos programas reencarnatórios. Tem pessoas do campo das artes, das ciências, enfim, pessoas que não têm filhos e são excelentes pessoas. E daqui a pouco, de fato, essa foi a programação reencarnatória delas, né? Era uma programação que não envolvia família, não envolvia filhos, né? Enfim, daqui a pouco pessoas que têm peculiaridades no seu programa reencarnatório. Mas muitos de nós vêm com o programa de daqui a pouco de ter uma família, né? Vai ter então o casamento e são esperados daqui a pouco um filho, 2 filhos, enfim, conforme o planejamento de cada caso. E então, né? Se a gente faz o aborto de uma criança, a gente acaba, enfim, fazendo com que aquele plano não aconteça. E que nem eu comentei anteriormente, né? Uma vez que muitas vezes existe uma animosidade, né, nas famílias, né, que estão se formando, né, por causa de vidas passadas, isso pode ser um fator desencadeante de processos obsessivos e acrescentando mais problemas, né, para aquela família. Então, enquanto, né, espíritas, né, sempre tentar ao máximo, né, refletir e não usar métodos, né, por exemplo, abortivos, né, como a pílula do dia seguinte, um chá abortivo, e em alguma clínica, né, clandestina que faça isso, porque as consequências, né, elas são espirituais e no próprio corpo da mulher, né, porque quando há o aborto, por mais que fisicamente ele acabe sendo bem sucedido, traumatismos ficam no perispírito da mulher, principalmente no campo genésico, né, na área sexual. E aí, esses efeitos, eles vão poder acontecer em várias e várias encarnações. Então, da mesma maneira que o bebê anencéfalo, né, que citamos antes, né, que daí pode ser decorrente, né, por exemplo, de um suicídio, a mulher ao fazer, por exemplo, vários abortos, e prejudicando o centro genésico, ela pode, daqui a pouco, em outras encarnações, ter justamente dificuldades para engravidar. Né? Não que necessariamente a gente possa afirmar, então toda mulher que tem dificuldade para engravidar é porque em outra encarnação abortou. Não, a gente não pode falar isso, né, estritamente, é sempre isso. Não, tem variados casos, múltiplos casos, mas o que a gente tem que pensar é que é sim uma possibilidade. Porque todo o mau uso, né, do corpo, das nossas faculdades, das nossas potencialidades, isso fica marcado no perispírito. Né? Pois bem, então, indo adiante, ainda sobre essa questão das consequências, né, nesses processos obsessivos, né, que podem acontecer, né, eu cito a espiritualidade que pode, inclusive, se levar a casos de suicídio, de demência. Ou seja, porque a mãe também, inconscientemente, né, pode começar a se sentir culpada, o espírito vai influenciar, vai fazer a obsessão, né, pode fazer, né, enfim, dependendo do grau de maturidade espiritual daquele que foi, né, que foi abortado, pode levar a um caso seríssimo, né, como, né, da pessoa começar a ter as suas faculdades mentais prejudicadas, ou inclusive levando, né, a mãe, às vezes, até o próprio suicídio. Para a gente ver como é grave a situação, não é algo simples, né? Então, por isso que é tão importante estudar essas orientações da espiritualidade superior. E aí, né, para a gente ver como a sociedade, né, como as leis humanas são realmente temporárias. E que a gente possa,
né, avaliar as leis de aborto que existem em vários países e que até no Brasil, que em algum momento possa existir uma lei que aprove o aborto, né? A gente espera de fato que isso nunca aconteça, mas mesmo que isso ocorra, né, eu vou trazer aqui alguns dados para a gente ver como a gente não deve se pautar cegamente pela lei humana. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1857, né, existiam na época na Suprema Corte 9 magistrados e 7 concordaram com o seguinte, né, agora pegando já um outro aspecto, né, e isso é um erro gravíssimo, olhem a gravidade do erro. Né, eles consideraram naquele momento que o negro não é humano e pertence ao seu dono. Mesmo que possua um coração e um cérebro e seja tido biologicamente como humano, um escravo não é pessoa perante a lei. Então, pessoal, olhem a gravidade disso, né? O escravo não era uma pessoa perante a lei. Então, a gente não pode, né? Imagina a pessoa que fosse, né, tivesse encarnada naquele momento histórico. Ah, eu tenho que decidir sobre os meus escravos. Ah, eu vou ver o que a lei diz. Bom, a lei diz que não, que o negro pertence ao dono. Olha a gravidade do erro, né? E aí a gente olha pelas leis atuais e realmente olha o absurdo disso. Então, qual era a consequência dessa lei naquele momento dos Estados Unidos, em 1857? Os negros podiam ser comprados, vendidos e mortos. Ou seja, ele pertence ao dono. É como se eu tivesse, enfim, é um objeto. Então, né, pessoal, que a gente não se deixe enganar pelas leis humanas, né? Que a gente sempre possa refletir que valor existe, né? Qual é o valor moral que há nessa lei? Isso é de fato correto? Que a gente não se deixe enganar e influenciar, né? Que a gente não seja leviano ao fazer a nossa análise. Agora falando sobre a Igreja Católica, no século V. A mulher possui alma? Olha só, né, como as questões chegam a ser ridículas, né? Em determinado momento podia se né, a igreja considerava, será que a mulher possui alma? Né? E é uma coisa que não vale nem a pena discutir, né? Porque é uma coisa que só pela questão, né, né, dos aspectos temporais, né, para ver como as coisas se modificam, né? Suprema Corte dos Estados Unidos, 1973. O feto não se constitui como pessoa e, consequentemente, detentora de direitos. Ou seja, né, a consequência dessa visão de mundo lá nos Estados Unidos. Os abortos foram legalizados e várias clínicas, né, como por exemplo a do médico Bernard Nathanson, onde ele fez pessoalmente 5.000 abortos e supervisionou outros 60.000. Então esse médico, né, olhando estritamente a lei, né, bom, é uma possibilidade, né, uma oportunidade de negócio, é permitido, né, então eu vou fazer, vou lucrar com isso, né? E aí a gente começa a ver, né, como a gente pode se enganar numa encarnação. Ainda falando sobre outros entendimentos, né, em determinado momento se entendia que o índio não tinha alma, se entendia que, por exemplo, a mulher não tinha condições de votar, e assim, a gente poderia ficar né, etc., indefinidamente falando de vários absurdos, né, que hoje a gente vê claramente que são absurdos, e que em determinado momento todo mundo achava que representava a verdade. E por isso, né, esse material, né? Porque hoje existe uma dúvida, né, se o aborto deve ou não ser feito, para que a gente possa, já nesse momento, não se equivocar, porque daqui a, sei eu, 50, 100, 200 anos, da mesma maneira que é óbvio, né, para a gente que o índio tem alma, que a mulher tem alma, né, que o negro não tem sentido, né, que nem é uma coisa ridícula, né, em determinado momento a pessoa era considerada como um não humano, né, então que tudo isso, né, vai chegar um dia, né, porque Jesus falou que as palavras dele não passariam, né, que tudo se cumpriria. Ou seja, nada que é incorreto, que é imoral, vai permanecer. E aí, da mesma forma que a gente vê que não tem sentido algum essas leis que eu citei anteriormente, o aborto também, né, se Deus quiser, vai chegar nesse momento.
Então, voltando agora para essa questão do médico, né, de 1973 ali, que a partir desse momento, né, o Dr. Bernard Nantenson fez 5 mil abortos e supervisionou 60 mil. Eu estou contando essa história para quê? Para ilustrar que ele se arrependeu e que ele reconheceu o engano dele, né? Então, olha que interessante, né? Ele verificou que, apesar da possibilidade legal, ele acabou vendo que ele incorreu em erro, né? E aí ele começou, né, pessoal, a revelar métodos desleais e criminosos com que eram manipuladas e fraudadas as pesquisas nos Estados Unidos, com o intuito de sensibilizar a opinião pública e o Congresso, obtendo assim a aprovação de leis abortivas. Ou seja, né, influem os espíritos em nossas vidas mais do que imaginais, por vezes são eles que vos dirigem, chegando ao ponto de dirigir coletividades, políticos e muitas vezes aprovar leis. E a gente vai também falar sobre um filme, né, chamado O Grito Silencioso. Nesse filme, né, se fala sobre a respeito do comportamento do feto no momento do aborto. E se chegou a esse entendimento a partir, né, utilizando a ecografia. Aqui é um momento assim bem forte o que eu vou relatar, né? Mas eu acho que realmente é necessário para a gente entender como a situação do aborto é grave. Então, na ecografia, verificaram que o feto ele apresentava uma sensação de medo, sensibilidade à dor e apego à vida. Antes da operação abortiva, o feto de 12 semanas já tem movimentos calmos e coloca, né, o polegar na boca de vez em quando. Ao introduzir o abortista no útero, o primeiro elemento metálico procurando a bolsa amniótica para seu rompimento, o novo ser perde seu estado de tranquilidade. O coração acelera e tenta mudanças nervosas de lugar. A bolsa é rompida e se introduz o instrumento de aspiração. É notório que nenhum dos elementos metálicos tocou ainda no feto e, no entanto, ele pressente algo anormal e terrível próximo a lhe suceder, porque agora muda de lugar em um ritmo enlouquecido para os lados e para cima, em um intento desesperado de escapar. Seu ritmo cardíaco se eleva mais ainda. Quando o metal já está quase a tocá-lo, encolhe todo o seu corpinho até o limite superior do útero e sua boca se abre desmesuradamente. Aqui é alcançado pela aspiradora, que desde suas extremidades inferiores o vai succionando e até o destroçando, até ficar somente a cabeça, que não passa pelo conduto de aspiração. Essa é triturada, então, com uma espécie de tenaz que vai retirando os pedaços do que foi um ser humano aterrorizado, que ainda mesmo sob tamanha desigualdade de condições, fez o impossível para não morrer e, no instante final, abrindo a sua boca ao máximo, como um último intento de expressão humana, ainda desconhecida e prematura, porém sem dúvidas com o instinto de sua natureza, de pedir auxílio. Mas a quem? Eu, pessoa humana, que ascendi à maravilhosa realidade da vida e posso gritar e expressar minha vontade, empresto hoje minha voz a todos esses seres humanos que, ao serem abortados, quiseram gritar solicitando a vida, abrindo sua boca, porém ainda não tinham voz. Temos o direito inalienável à vida. Então, olha que emocionante, né, pessoal, esse relato do filme, dessa criança de 12 semanas, né, ou seja, aproximadamente 4 meses, que já sente dor e que já estava ali desesperadamente tentando sobreviver. E aí fica essa reflexão, né, nesse filme, né, tipo, eu quero viver, eu quero ter uma vida, né, e vou pedir ajuda a quem, né? Se a própria mãe, que deveria ser a salvaguarda dessa criança, está se equivocando tanto, né? Então, para quem que eu vou pedir ajuda, né? Se a própria mãezinha, né, que enfim, a gente não quer condenar ninguém, até porque esse não é o intuito. A ideia é o esclarecimento, né? Não é aquela coisa de céu e inferno, até porque o espiritismo, né, conforme estudos, a gente sabe que não existe, né? O que existe são estados vibracionais. Se a pessoa está feliz e com a consciência tranquila, isso é o céu.
Se a pessoa sente culpa, sente medo, né? Sabe que seus atos foram equivocados, ou seja, há um remorso exagerado, né? Isso seria o inferno, que são estados conscienciais, né? E aí a gente alerta para isso, para que a pessoa, ao cometer um ato equivocado, não entre nessa faixa vibratória, de ter consequências ruins, de sentir culpa, né? De sentir profundo remorso. Né? Então que a gente avalie tudo isso que a gente está dizendo, né? Porque quando é que começa a vida? Qual é o direito da mulher sobre o próprio corpo? Que a gente não se engane. Que a gente não avalie as coisas num aspecto financeiro, pragmático. Que a gente possa ter um olhar, né, humano, né, um olhar amoroso, carinhoso, um olhar de múltiplas encarnações, tanto para vidas pretéritas como para vidas futuras. Né? Um olhar, né, de uma pessoa que quer possibilitar a vida, que a gente possibilite a formação de famílias, que os planos reencarnatórios, né, eles possam ser concretizados, né, que a gente não se deixe levar por discursos, né, que muitas vezes, infelizmente, têm inspiração na espiritualidade trevosa, que a gente possa ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente pensa, com tudo aquilo que a gente fala para o próximo, com tudo aquilo que a gente realiza nas nossas próprias vidas. Né? Então, se a gente se deixar enganar, né, a gente vai acabar proporcionando, né, para aquela, né, pessoinha que seria o nosso filho uma morte cruel, né, para o nosso próprio filho. Né, um ser que não tem nem chance de se defender. Então, que a gente leve tudo isso em consideração. E para as pessoas, né, que, né, seja uma mãe, um pai, que eventualmente se equivocaram, né, que nem eu sempre digo, o intuito nunca é de causar dor, culpa, remorso, mas de esclarecimento. E que a gente sempre se lembre que, né, que Deus ele é misericordioso, que Ele é justo, que Ele é bondoso, que Ele sempre, né, deseja a morte do pecado, nunca do pecador. A gente pode fazer a analogia com o médico, né, que se chegar alguém com câncer, ele não quer matar a pessoa, ele quer matar o câncer. Ele quer tirar a doença. Então, a gente não pode ser omisso, né? A gente tem que se posicionar nas coisas da vida. A gente deve, né, não entrar no relativismo moral. A gente deve saber muito bem que as coisas têm consequências, né? E que também, ao mesmo tempo, se a gente chegar à conclusão, né, porque todos nós falhamos, né? É hipocrisia a gente imaginar que isso não acontece. A gente erra e os erros ocorrerão até o momento que a gente chegue no patamar de espírito puro. E isso está muito longe de acontecer. Ou seja, é intrínseco à caminhada humana o erro. Mas que a gente, né, não persista no erro. Que a gente possa ter humildade, reconhecer eventuais equívocos, né? E sempre nos lembrar, né, porque, novamente, frisando, o intuito não é causar nenhum estado de desespero em quem quer que seja, na verdade é apenas um intuito de orientação, de readequação de caminhada, de renovação, que inclusive se faz a menção a isso no nome do canal, utilizando, né, o Espiritismo para isso, que a gente possa terminar então esse estudo, né, nos lembrando que o amor cobre a multidão de pecados e que os erros, né, sempre podem ser reparados. Então essa é a mensagem, né, que fica para o estudo de hoje, né, que o Espiritismo é muito claro, a doutrina espírita, né, que o aborto, né, o único caso que se pode fazer isso é no momento em que a vida da mãe está em jogo, né, que nos outros casos, sejam os motivos quais forem, né, isso vai trazer consequências para as pessoas, né, que estiverem envolvidas nisso. Seja o médico, seja a mãe, seja o pai, seja o avô, a avó. Todo mundo que incentivar essas condutas, né, que são crimes perante a lei de Deus, isso acarretará consequências. Né? Mas o viés que a gente está trazendo aqui não é o de punição, é o de esclarecimento e de responsabilidade. Que a gente possa, então, né, com a bênção de Deus, refletir sobre isso, né, ter maturidade e fazer escolhas, né, que nos tragam paz de espírito hoje, né, e também nos dias vindouros aí. Muito obrigado, até
até esse momento, pela companhia. Peço, que se gostaram do material, que divulguem ele, que se inscrevam no canal para poder receber novas palestras, novos estudos, que possam deixar o like, o curtir, se gostaram desse material. E assim, agora encerrando já esse estudo, fazendo uma breve oração, pedindo que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa ser sempre consciente dos nossos atos, das nossas responsabilidades e ter uma vida assim mais plena, mais alegre, levando sempre conosco em nossos corações a lei de Deus, que é imutável. Que a gente tenha sempre, então, hoje, nos próximos dias, as energias vindo em nossa direção, nos trazendo boas intuições, e assim a gente fazendo boas escolhas, que a gente consiga sempre fazer aquilo que é o certo, apesar de muitas vezes existirem tantas forças que possam querer nos levar ao erro. Muito obrigado, Deus, espiritualidade amiga, Jesus, pelo pão espiritual que aqui pode ser compartilhado. E que assim seja.